A exaustão era uma névoa densa que se apegava a Clara, mais pesada que as teias de aranha que adornavam a mansão. Cada músculo gritava, cada fibra de seu ser ansiava por repouso. Mas o repouso? O repouso era um luxo que Pinewood não concederia. Não agora, não para ela. A mansão havia se tornado uma extensão de sua própria mente atormentada. E cada corredor escuro era um espelho da verdade que ela, por tanto tempo, se recusara a ver. Os sussurros, antes meros ecos de loucura, agora ganhavam um propósito. Uma melodia sombria que a guiava. Uma melodia que a chamava. Não era mais a busca desesperada pela saída, mas uma aceitação resignada do que ela precisava encontrar. Uma verdade final, terrível e libertadora. Seguindo uma intuição gélida, Clara se viu diante de uma porção da parede da biblioteca que, de alguma forma, sempre pareceu diferente. Não era uma porta. Não era um painel óbvio. Era uma ilusão. Um eco do que deveria ser escondido. Seu toque, hesitante a princípio, revelou uma superfície que cedeu. Um mecanismo antigo que rangia ao ser ativado. A parede se moveu. Não para revelar um cômodo, mas para expor um túnel. Um túnel apertado, úmido, que parecia sangrar escuridão. O ar ali era pesado, estagnado, carregado com o peso de séculos de silêncio e sofrimento. A lanterna de Clara, seu único elo com a realidade, mal conseguia perfurar a densidade daquele novo abismo. Os degraus irregulares e escorregadios desciam para uma câmara que não constava em nenhum mapa, em nenhuma memória que a mansão havia compartilhado até então. Era o coração pulsante do segredo. E lá estava ela, uma cripta. Mas não uma cripta de túmulos. Era uma câmara de testemunhos, paredes adornadas com tapeçarias antigas, desbotadas e quase desintegradas pelo tempo, que ao toque da luz revelavam imagens grotescas e símbolos familiares. Uma mesa de pedra no centro, coberta por pergaminhos enrolados, e um único tomo de capa de couro escuro, tão antigo que parecia absorver a pouca luz ambiente. Um cheiro persistente de terra molhada e mofo se misturava com um odor mais sinistro, quase doce e metálico, que parecia impregnar as próprias pedras. O silêncio era esmagador, quebrado apenas pelo gotejamento rítmico de uma umidade fria, como se o tempo estivesse chorando naquele lugar esquecido. Diante dos registros de Pinewood, como Clara escolherá desvendar a verdade final? Focar nos pergaminhos espalhados, buscando a história completa de sua linhagem? Vá para o minuto 4:45. Abrir o tomo principal, confrontando as ilustrações e nomes que selam seu destino? Vá para o minuto 6:25. Clara estendeu uma mão trêmula para os pergaminhos. Suas bordas esfarelavam sob seus dedos. Mas as inscrições internas, em uma escrita que parecia ao mesmo tempo antiga e estranhamente legível,
contavam uma história, uma linhagem, a sua linhagem. Cada nome, uma tragédia. Mulheres, todas elas ligadas por uma marca, uma sina, um destino comum. Todas elas atraídas para Pinewood. Todas elas sacrificadas. Não um sacrifício de morte imediata, mas uma drenagem lenta da vida, da sanidade, da própria essência, para alimentar algo. Algo que vivia na mansão. Os pergaminhos eram um dossiê de sofrimento. Um registro frio da predestinação. E ali, naquelas páginas empoeiradas, Clara via não apenas seus antepassados, mas a si mesma, uma peça inevitável em um quebra-cabeça de horror milenar. O tomo principal, ainda fechado ao lado, parecia pulsar com uma energia obscura, aguardando a hora de ter suas próprias verdades reveladas. Pule para o 7:49. Clara não perdeu tempo com os pergaminhos. Sua intuição a chamava para o tomo principal, a fonte dos segredos mais profundos. Ao abri-lo, a capa de couro escuro rangeu como um osso velho, e as páginas internas revelaram ilustrações grotescas de rituais, de símbolos pulsantes e de figuras encapuzadas realizando atos inomináveis. Mas o mais aterrorizante não eram os desenhos em si, eram os nomes. Nomes que Clara reconhecia da história de sua família, misturados a outros que ela nunca ouvira, todos ligados aos rituais representados. E, por fim, o nome de uma mulher com os traços de Clara, em uma cena de agonia indizível, ligada por correntes idênticas às que ela vira na câmara esquecida. E ao lado, uma criança chorando, estendendo as mãos. A mesma criança. O sacrifício de sua ancestral, replicado séculos depois. O tomo era uma condenação, uma profecia ilustrada do seu próprio destino, selado em sangue e agonia ancestral. O sangue gelou nas veias de Clara. O que quer que ela tenha escolhido ler, o quadro era o mesmo. Não era apenas uma maldição, era um ciclo, uma herança de dor. E então, nas últimas páginas, uma escrita mais recente, quase moderna. Um nome. O nome dele. Seu marido. As palavras descreviam um acordo, uma barganha. Não era por amor, era por acidente. Ele sabia de Pinewood, sabia da linhagem de Clara, sabia também do sacrifício. E a trouxe para lá, não como um refúgio, mas como o elo final, como a vítima. As palavras dançavam diante de seus olhos, cada uma delas uma lâmina perfurando sua alma. O último elo deve ser o mais puro em seu sofrimento, para que a fortaleza seja completa. O diário falava de rituais de atração, de manipulação sutil, de como o amor e a dor poderiam ser torcidos para servir a mansão. Não era apenas uma traição, era uma armadilha meticulosamente planejada, séculos de antecedência. E ele era apenas a ferramenta final. Ele a amava ou a usou? A linha era tênue, diluída pelo sangue e pelas lágrimas de gerações de mulheres amaldiçoadas. Um grito silencioso rasgou a garganta de Clara, sem som. A verdade era um veneno que a consumia de dentro para fora. Ela não era uma sobrevivente. Ela era a presa, o ponto culminante de um plano sinistro que atravessou séculos. A porta da cripta, que antes cedeu, agora rangeu, fechando-se
com um baque surdo, abafando qualquer luz que pudesse vir de fora. A escuridão era total, exceto pelo fraco feixe da lanterna. E a mansão? A mansão a sentia. Sentia sua dor, seu desespero, sua raiva também. E se alimentava disso. As paredes da cripta pareciam respirar. As inscrições nas tapeçarias brilharam com uma luz esverdeada e pulsante. O ar tornou-se denso, quase líquido, e uma pressão esmagadora a forçava para o centro da sala. Ela não estava mais no controle de seus próprios movimentos. Uma força invisível a puxava, arrastava em direção à mesa de pedra, onde o tomo com os segredos jazia aberto. Ela era uma marionete, seus músculos respondendo a uma vontade que não era sua. Os gemidos das mulheres de sua linhagem ecoavam em sua mente, suas vozes se misturando ao cântico antigo que agora preenchia a câmara. A visão da ancestral aprisionada se sobrepunha à realidade, e Clara sentiu as correntes invisíveis apertando seus próprios pulsos e tornozelos. Ela estava ali, no ponto final, no palco do seu próprio sacrifício. Não havia mais para onde correr. Não havia para onde se esconder. Pinewood a havia trazido para casa. Ela ergueu os olhos para o teto da cripta, que parecia se fechar sobre ela. E uma única lágrima escorreu por seu rosto sujo e marcado. Não era uma lágrima de desespero, mas de uma compreensão terrível e fria. Ela era o elo final. Ela era o catalisador, a chave. E a maldição estava prestes a reivindicá-la por completo. A luz da lanterna vacilou e a escuridão da cripta engoliu o restante de sua esperança, enquanto o cântico crescia, prometendo o que viria a seguir. Clara não estava morrendo. Ela estava se tornando Pinewood. A linhagem foi traçada, o pacto selado. E a mansão Pinewood agora estende seus braços famintos para além de seus muros. A ancestral despertou, e o mundo jamais será o mesmo. Para saber o final da primeira temporada, não perca o capítulo final.